Boa noite, pessoal. Vamos lá. Boa noite, hoje dia 31 de março de 2024, domingo de Páscoa. Bom, muito bem. Então, eu vou começar, justamente para dar um tempo de chegar mais alguém, eu vou primeiro comentar sobre o domingo de Páscoa. Hoje eu fui na missa e foi muito interessante, fazia tempo que eu não ia. E a homilia, o discurso, né, do dia foi do abade, o mais importante, né, da comunidade. E o abade nunca me decepciona. Né? Então o abade, para vocês verem como eu digo, que um ou outro padre é esclarecido. O abade veio dizer assim, um momento. Pronto. Boa noite. Boa noite. Bom, então como os padres são poucos, mas alguns são esclarecidos. Então ele, em certo momento, ele diz assim, que Jesus Cristo veio resgatar o pecado e a morte. Então, ele não me decepciona, né? Porque muita gente nessa hora fala, veio resgatar os nossos pecados. E não é, veio resgatar o pecado original, o senso de separação de Deus, dos quais todos os outros pecados ilusórios são derivados. Né? Então ele não me decepciona, veio resgatar o pecado e a morte. Só faltou ele dizer a ilusão do pecado e a ilusão da morte. Aí era querer demais. Mas eu tenho certeza que ele entende isso. E na liturgia, nós também falamos Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Não se diz tirar os pecados. Isso aí é errado. Tá bom? Tudo bem? Então, por enquanto é só. Agora vamos para o filme propriamente dito, que agora já chegou mais uma gente. Boa noite, Tereza. Boa noite. Pronto? Pronto. Ai, Então, o esquisito. filme. Vamos lá no filme. O filme é o seguinte. Pronto. Este filme, como prometido, está aberto a comentários de todo mundo, mas eu vou começar, tá? Até para as pessoas se encorajarem e comentarem, eu vou começar. Eu vou começar, mas não falando ainda sobre o conteúdo, o desenrolar do filme. Eu quero falar primeiro um pouco sobre a proposta. Tá? Tudo é centrado em Clávius. Clávius é um tribuno. Então, em primeiro lugar, né, Eliseuto tinha toda a razão. O foco é o tribuno. Não é ele falou isso uma meia dúzia de vezes e eu vi o quanto ele está certo. O foco é o tribuno, não é uma narrativa do evangelho. Tá? Então, no começo, alguns detalhes que não batiam com o evangelho, eu já comecei a torcer o nariz. Um pouco mais adiante, eu mesmo falei para mim mesmo. Falei, larga a mão de ser chato. Isso não vem ao caso, não é isso que está sendo mostrado. É uma ficção, tem que criar um enredo, né, um focus de interesse, e o que está sendo colocado é outra coisa que nós vamos ver. Então, Clávius, o tribuno da história, é um personagem fictício, é ficção. É ficção. Porém, é uma ficção não só plausível, mas como extremamente provável, na minha opinião. Na minha opinião, é muito provável que tenha ocorrido assim. Tá? Praticamente exatamente assim. Então, esse personagem, Clávius, é um nome que significa chave. Tá? Nome que significa chave. Depois eu vou falar sobre o nome e o nome do seguidor dele, que acompanha, que o trai, mas depois eu falo. Bom, muito bem.
Clávios. Então a história de Clávios é misturada com várias passagens do Novo Testamento. Então, ele é um tribuno. Tribuno é um oficial mais alto do que um centurião. E nos relatos, nós temos relatos de centuriões. A história de Clávios, desse personagem fictício, desse tribuno, foi inspirada em alguns centuriões que estão no Evangelho. Né? Então, em primeiro lugar, há um centurião. Opa. Pronto. Então, em primeiro lugar, há um centurião no Evangelho que pede a cura de seu servo. E há um centurião que é convertido aos pés da cruz. Então, em primeiro lugar, ainda não estamos nem falando de tribuno, estamos falando de centuriões. É claro, no relato do Evangelho, não é ficção nem especulação, que alguns centuriões realmente eram convertidos. Então, na presença da verdade, era algo irresistível. A maioria rejeitava, é verdade, mas era irresistível que algumas pessoas se abrissem. Então, Jesus tinha seguidores no Sinédrio entre os judeus. José de Arimateia e Nicodemos, devia ter outros. Tá? Entre os romanos, o centurião, que pediu a cura do servo. Por quê? Antes de receber qualquer favor, vamos dizer, graça, da cura do servo, ele já dizia: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será salvo. E Jesus responde: tamanha fé eu ainda não vi em Israel. Bom, então esse centurião já era convertido antes mesmo do milagre que ele esperava humildemente. Né? Ele já era convertido. Tá? Muito bem. Outro exemplo é um centurião que depois foi chamado de São Longuinho. Aquele de dar 3 pulinhos para encontrar as coisas. São Longuinho. Longinus. Quem era Longinus? O soldado que espetou a lança no corpo de Jesus. Ele chamava Longinus porque era uma lança longa. E foi ele que virou no meio da escuridão e dos tremores de terra e falou: este era verdadeiramente o Filho de Deus. E foi imediatamente convertido. Tá? Teresa gosta de São Longuinho. Mas é um santo importante. Parece assim uma coisa boba, popular, mas não é não. É uma conversão muito forte dentro dos romanos. Mais tarde, nós teremos outras conversões dentro dos romanos. Por exemplo, São Sebastião. Por exemplo, Santo Expedito. E outros. Então, diante da verdade, diante de uma presença fortíssima, é fato, né, que alguns romanos se converteram. Isso é fato. Tá? Então a história do filme passa a ser assim, bastante plausível, bastante provável. Quanto a um tribuno mais graduado, é porque ele sai investigando para Pilatos. Ele é um imediato de Pilatos, o mais poderoso, o mais ligado diretamente a Pilatos. Bom, esse argumento é extremamente provável. Por quê? É provável que Pilatos realmente tenha mandado alguém investigar. É verdade, segundo conta o filme, que os fariseus, Caifás, subornaram as testemunhas do túmulo. Isso é verdade. Se subornaram, como o próprio tribuno fala no filme, lhe pagou para dizer isso, é a prova de que é mentira. Então está encobrindo uma verdade. É muito perspicaz isso no filme. Tá? Muito perspicaz. Então, essa é a prova de que é uma verdade que não foi contada. Se ele subornou, ele precisou dar dinheiro, né, para as testemunhas, é a prova de que tem algo que eles estão querendo ocultar. Né? Então, é bastante provável que tenha havido um tribuno que tenha investigado realmente.
e só poderia acabar convertido, não tinha outro caminho. Tá? Não tinha outro caminho. Então, o primeiro comentário que eu tenho a fazer sobre o filme é isso. É ficção. Não tem esse personagem Clavius, mas não tem registrado. É extremamente provável que tenha existido um Clavius, ainda que com outro nome. Tá? E cujo destino não poderia ser outro. Tá? Então, nem precisa ter spoiler, porque você começa o filme, você já adivinha onde vai chegar. Outra coisa, esses filmes, eu achei assim um filme muito forte, emocionante, uma trilha sonora meio sombria, oriental, muito envolvente, né? As cenas contadas com muita simplicidade, sem muito requinte, né? de forte impacto. Então, na minha opinião, essa história está gravada a fogo no nosso subconsciente, para usar um termo do Taniguchi. Se vocês quiserem um termo do Jung, então está gravada a fogo num nível arquetípico. Tá? Então, realmente é muito difícil você assistir e não mexer profundamente com as nossas emoções, porque isso está gravado a fogo no nosso subconsciente, ou inconsciente coletivo, se preferir o termo do Jung. Deu para entender o sentido, né? Então, é realmente sempre revisitar isso, é sempre uma revolução, né? Por isso que uma missa dos beneditinos, eles também falaram, olha, nós não estamos fazendo uma mera representação, nós estamos revivendo. Reviver é o sentido do símbolo, do Jung, do Joseph Campbell, né? O mito é para ser revivido, não é uma mera narrativa, uma lembrança, né? É para ser revivido. Então aquilo tudo está acontecendo de novo. Aonde? No nosso inconsciente coletivo. Tá? Bom, então, essas foram as primeiras impressões que eu tive. Agora, se alguém quiser comentar, tudo bem, senão aí eu prossigo para um outro assunto. Não? Tá, Eliselto quer falar. Pode falar, Eliselto. Eu quero, Jean, mas eu preciso assim da tua ajuda para ver se encaixa também na minha visão. Vamos? O filme é uma visão totalmente diferente do que nós já vimos. Seria ali uma visão romana da ressurreição? Sim. Seria como se os romanos estivessem dando a versão deles. Sim, eu concordo. Do que provavelmente pode ter acontecido? Sim. Do que poderia ter acontecido? Sim. Por isso que eu disse que você tinha razão. Coloque o foco no tribuno. O foco é no tribuno. Coloque o foco no tribuno. Né? Exatamente por isso. Porque a história conta que, assim, pra gente que cresceu ouvindo essa história, pra nós, Roma é culpado. Roma matou Jesus e eles são culpados. Mas no filme deixa claro que quem pediu a morte de Jesus foi o pessoal do Sinédrio. E realmente, em alguns evangelhos, acho que no de João ou de Lucas, agora me falha, dizem com clareza que quem pediu a morte foram os judeus. Claro que não era o povo que gostava dele, eram os poderosos. Né? Eles chamaram o romano para fazer o serviço sujo. E os romanos tinham pouco conhecimento da doutrina. Alguns tinham. Esse que é o ponto, alguns tinham. Então o centurião, só esse detalhe, aí você continua. O centurião do servo, né, os judeus falam para Jesus, olha, ele é amigo do nosso povo, ele bem merece o favor, porque ele construiu sinagoga para nós. É isso. Pode prosseguir, Eliselto. A Ida quer falar, pode falar. Então passa para a Ida, depois você volta. Ida, pode falar, Ida. Não, só completando, é interessante, no desenrolar, né, do filme, durante a perseguição,
a cobrança do Pilatos em cima dele, a pressão e tudo, e ele começa a entrevistar os seguidores de Jesus, eu acho que ali naquele momento, ele até, a perseguição dele já não era mais tanto pela pressão que ele estava sofrendo, mas por uma iniciativa própria de querer provar para ele mesmo. Sim. Né? Até Isso. que ponto aquilo mexeu com ele, a ponto dele querer dizer para si mesmo, não, será que isso pode ser verdade mesmo? Sim. Eu tenho que ver isso com meus próprios olhos. Né? Então, assim, eu acho isso muito impressionante, porque a verdade ela vai conduzindo a pessoa até um ponto em que ela não pode mais negar. Sim, né? E isso exatamente. acontece com todo mundo em diversos momentos da vida. Exatamente. Né? Concordo plenamente, e por isso que eu falo, é muito plausível, é muito provável, exatamente desse jeito. Ele começa a ficar profundamente mexido com as próprias entrevistas, interrogatórios. É um pouco mais pesado, né? Maria Madalena mexe muito com ele. Tá, tudo bem, não é prostituta, mas tinha que contar a história, tá bom. Mas a fala dela é assim muito forte. Ela falou, eu posso libertar, eu já sou livre. O outro também, ele é rei. Ele falou, aqui tá a coroa. São imagens muito fortes, sabe? E ele vai se mostrando mexido, mas no silêncio. O filme é bastante hábil nisso. Tá? Agora tem os diálogos que eu quero comentar, mas deixa eu passar primeiro para Albano. Vai, Albano pode comentar também. Eu queria falar exatamente não bem sobre o filme, não. Quem puder assistir a série do Moisés, inclusive tem uns comentários paralelos. Sim. Durante a série, eles têm uns comentários. Tem especialista no Alcorão. Que interessante. Rabinos. Interessante a série. Chama Testamento. Testamento? Testamento, que chama a série. Maravilhosa. Muito bom, muito bom. Com essas referências é ótimo, porque aí serve de estudo. Tem teólogos, professor de Harvard, muçulmano, rabi, vários comentários maravilhosos. Muito bom. Aonde isso aí? Na Netflix? Netflix. Legal. Netflix. Tá? Testamento. Bom, então, agora eu vou fazer mais um comentário. A fala de Maria Madalena, somos livres, sumiu. Ai, como eu detesto quando isso some. Foi o que mais mexeu com o tribuno. Foi. É muito bonita essa cena. Muito bonita mesmo. Né? E aí eu queria falar uma outra coisa também. Os diálogos são muito bem construídos. Há uma hora que o tribuno volta de uma bagaceira horrível, né? Que ele tinha uma vida horrível. Aí ele volta, põe nos banhos, famosos banhos romanos, e Pilatos pergunta, você quer mulher? Ele fala, não, só isso. Segue-se um diálogo estranhíssimo. Primeiro, Pôncio Pilatos começa a falar das implicações de poder com o império, tudo, que ele está numa situação frágil, difícil, e o tribuno diz assim, eu não queria estar no seu manto. Com outras palavras, ele disse, deixa disso. É notória, é uma frase que depois vai repetir depois. É notória a sua ambição. Isso vai ser falado mais para frente. Notória a sua ambição. O que é que você deseja? Ele não nega. Ele fala, Roma. Roma? E então, poder. E que mais? Riqueza. E que mais? Uma família, terra nos campos. E um pouco de paz. Olha a contradição. Uma guerra enlouquecida para conseguir um pouco de paz. E ele diz, um dia sem morte. Frase que depois vai voltar. Um dia sem morte. Me chocou a contradição do discurso, como Pôncio Pilatos, muito inteligente, né? Vai conduzindo ele a uma contradição. E aí ele também entra em contradição, porque Pôncio Pilatos então diz, eu peço sabedoria a Minerva. E você? Marte. Eu acho que está tudo trocado. Por quê? Quem precisava de sabedoria era o tribuno. Pilatos tinha sabedoria humana, que nós chamamos de esperteza.
esperteza. Ele não precisava. Sabedoria divina ele não queria. Ele queria esperteza. Esperteza ele tinha para dar e sobrar. Né? Então, está tudo trocado. Pôncio Pilatos precisava de Marte para ter coragem, porque ele era um covarde, que só pensava em manter a sua situação. Ele podia tomar as atitudes corretas, decentes, e não quis, né, por covardia. Então quem precisava de Marte era ele. E sabedoria quem precisava era o tribuno, porque ele queria a sabedoria verdadeira. Ele não sabia que ele queria, mas ele queria. E Pilatos vai levando ele a uma contradição. Né? É muito interessante. E ele diz um dia sem morte. Agora eu vou adiantando mais um filme. Chega uma hora em que o seu seguidor, Lúcius, que quer dizer luz, Clávius quer dizer chave, Lúcius quer dizer luz, o trai. O trai em nome do Império Romano, com Pôncio Pilatos, por ambição, porque ele também diz a Lúcius o mesmo que Pôncio Pilatos disse a ele: sua ambição é notória. De onde a gente já vê que ele vai traí-lo. Portanto, o tribuno sabia que ele o trairia. Muito bem. Vai lá, persegue num outro momento que a gente pode fazer um outro comentário, e ele perde a arma e é ameaçado de morte pelo tribuno, que era muito mais experiente, né? Então o tribuno diz com muita propriedade: ninguém morre hoje. Ninguém morre hoje. Num ponto dramático da narrativa, né? Que ele teria que matar o traidor, né? Na frente dos apóstolos, né? Seria uma coisa horrorosa. E ele diz: ninguém morre hoje. E Lúcius acaba aceitando. O que na minha cabeça, então, Lúcius é o próximo convertido. Né? Diante da situação, Lúcius é o próximo convertido. Lúcio não admite por causa da ambição, mas ele ficou profundamente mexido, desde as cordas arrebentadas, desde a coisa toda. Né? Então ele é o próximo. Ele é o próximo. E finalmente, quando ele encontra Jesus, Jesus pergunta para ele: mas o que você quer? Um dia sem morte? E aí ele desaba, né? Aí já é o final da história. Né? Então, é impressionante a habilidade dos diálogos, da narrativa. Eu fiquei impressionado. Tem alguns detalhes bobos que não precisava, mas que não bate com o Evangelho. Nem precisava, mas é que nem disse o Eliseu, o foco não é esse. Mantenha o foco na história. Se você quiser um relato fidedigno do Evangelho, que tem tantos outros filmes disso, você vai perder o que está sendo colocado. O que está sendo colocado é o tribuno. Então, eu sou dessa opinião. O próximo convertido é o próprio Lúcius, cujo nome significa luz. Né? É o próximo convertido. E assim como ele, foram muitos. Foram muitos, já falei, São Sebastião, São de Santo Expedito, foram muitos. Era uma presença muito forte, impossível não mexer com muita gente, tanto entre os romanos, entre os judeus, entre os poderosos e tudo mais. A maioria dos poderosos rejeitou, mas o povo não rejeitava. Hosana ao Filho de Deus, né? Os ramos e tudo. Então, aquela cena também do Sinédrio, crucifíquio, Eliselto, mais uma vez, chamou a atenção, falou: isso não era o povo. Claro que não era. Era a gente deles, para fazer tumulto, que nem fazem hoje na política de hoje, é a mesma coisa. Tá? Então, é uma espécie de terrorismo, né? E foi terrorismo, claro que foi. Né? É o termo. Então, aquilo não era o povo. Aquilo não era o povo. Né? Aquilo era gente para tocar o terror mesmo. E conseguiram. Conseguiram. Então, extremamente viável, né, que Pilatos, na sede de manter a posição e não ficar abalado diante de César, né, que tenha mandado um tribuno investigar mesmo.
e que os sacerdotes subornaram as testemunhas, e isso está registrado nos evangelhos. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa ingênua, mostra um forte conflito político nisso. E o filme foi muito hábil de captar essas nuances, né? Então, eu achei assim um filme muito forte mesmo. Agora, depois, a maneira como o filme apresenta a presença de Jesus, isso não precisa nem ser descrito, mas o filme apresenta com uma simplicidade muito grande. Eles não exaltam muito, eles colocam como se fosse uma coisa natural, mas de fortíssimo impacto, né? Mas eles narram de uma maneira assim bem singela mesmo. Acho que é justamente para desmontar a nossa narrativa, né? E nossa, eu fiquei assim bem impressionado. Então é isso que eu falo. Olha, num nível arquetípico, isso está tudo gravado a fogo no nosso subconsciente. Então é difícil, por exemplo, a ressurreição, como diz o Goldsmith, ela é toda simbólica, vamos dizer assim, não é necessariamente corpo físico, e o próprio Jesus diz que os ressuscitados serão como anjos no céu, né? Que não é a carne, é a corrupção. Paulo fala isso, já li aqui nas aulas tudo, mas mesmo assim, diante da narrativa, diante do Santo Sudário, que é um mistério até hoje, né? É difícil não acreditar que o espírito seja superior à matéria e que a matéria obedeça ao espírito. Que era o princípio da alquimia, de transformar chumbo em ouro. Se o espírito é superior à matéria, por que a matéria não pode obedecer ao espírito? Tá? Então, são coisas que causam uma reflexão profunda mesmo. Por outro lado, uma vez dentro da fé, que importância tem se o corpo físico apareceu ou não apareceu? Já não importa mais. Se nós tivermos a consciência realizada, então a nossa consciência já não está no plano da matéria. Então isso já não é mais importante. Já não é mais importante. Então por isso que não há aparições públicas espetaculosas, né? Não é o caso. Então, muito do que eu tinha para falar do filme, eu já falei. Agora, se vocês foram comentando, eu vou lembrando mais alguma coisa. Pronto? Foi? Nossa, disse tudo? Não, Eliselto quer falar mais um pouquinho. Pode falar. Nós estamos aqui para isso. Vamos lá. Voltando ao Tribuno, cara. O que eu notei nesse filme, toda a trajetória do Tribuno, aquela parte que ele chega no final ali, que se repete, né, no começo, que ele chega na cabana, que ele senta lá, e o rapaz reconhece que ele é o Tribuno, e que ele tira o anel do Tribuno, sim, e deixa como pagamento. Sim, interessante isso. Ali foi um divisor de águas, né? Renúncia. Ele diz que ele pergunta, que o rapaz pergunta para ele se ele acredita, né? E ele diz assim: eu não sei, eu sei que nunca mais serei o mesmo. Então, daquele momento em diante, ele renunciou ao passado. E a ressurreição dele foi ali. Porque o nome do filme, A Ressurreição, é dele. Muito bom. É dele. É muito bom. E renúncia mesmo, porque o anel, o Tribuno, era todo centrado, a autoridade dele é no anel. Ele deixa, eis o pagamento. Lembrou, o anel representa poder, né? Não é? O anel representava o poder. Inclusive, quando ele escreve uma carta, tem o selo dele. O que é o selo? É o anel pressionado na cera. Né? O anel de Tribuno.
como o filme é arquetípico e o anel representa o poder, naquele momento ele abandonou o poder. Renuncia. Renunciou Aí ao ele poder. sai. A cena também é muito bonita. Ele sai para o deserto. Não é? O que está na frente dele é o deserto. Que eu falo sempre de entrar no deserto é uma metáfora. Isso, o deserto também. O deserto também é arquetípico. Sabe? Então é uma coisa. E ele não sabe para onde ele vai. Quer dizer, então vem aquelas coisas arquetípicas. O maná de cada dia, viver sobre a graça, renúncia ao mundo material. E dizem que São Longuinho, uma das inspirações para o personagem, diz que São Longuinho realmente se converteu, se transformou em monge e saiu pelo deserto pregando na Capadócia, hoje Turquia. E Clavius é uma colagem desses todos, né? Então mostra ele indo para o deserto, exatamente como diz o Evangelho, sem bolsa, sem dinheiro, sem 2 sandálias, sem arma, sem isso, sem aquilo. Então ele está entregue totalmente a Deus. Então a renúncia radical, né? E esse viver pela graça, né? Nós já conversamos muito sobre isso recentemente. Marcelo falou, né, do Portugal, de que as coisas vão acontecendo e vão acontecendo. Vão acontecendo. Então, estar sobre a graça de Deus é isso. É uma experiência fácil? Não. Não, nem para ele, nem para o próprio tribuno. Ele não aceitou um barato, ele não aceitou na cena anterior, ele não aceitou caminhar junto com os discípulos, né? Ele parecia um bicho selvagem acompanhando. E eles sabiam o tempo todo, óbvio que eles sabiam. Eles sabiam o tempo todo. Na cena que eles se dividem, que eles estão lá no mar, que os outros discípulos sobem no barco, que ele tem a última conversa, ele não aceita ir junto com eles, né? É verdade. Ele resolve caminhar sozinho. Porque não era o caminho dele, apesar da conversão. E é interessante que ele também, a única pessoa com quem ele conversa é Pedro. Justamente aquele que ele feriu. É cheio de ironias finas, né? Muito bonito. Ele passa um período do filme conversando única e exclusivamente com Pedro, que foi aquele que ele atacou e feriu, né? Por levar água para ele. Tem umas coisas assim bem fortes mesmo. A Anitta quer falar. Cadê? Sumiu a bandeira aqui. Oi, boa noite. Oi. Não, é a minha impressão do filme, principalmente o final, né? Quando ele deixa o anel lá na taverna. Uhum. Gente, ele se despiu de todas as ilusões mundanas. A vida dele não era o fim. Era apenas o começo. Isso. A caminhada para a consciência crística, né? Isso. Isso ficou assim, muito forte em mim no filme. Mas não essa tinha acabado, era apenas o começo. Estava apenas começando. Mas um começo sob a graça que o ego não pode determinar. Então ele diz, eu não sei. E vários dos discípulos disseram, não sei. Não sei. Não sei. E nos Atos nós vamos ver que algumas vezes eles não sabem mesmo. Nós vamos ver isso. Tá? Nós vamos ver isso muito em breve. Muitas vezes eles não sabem mesmo. Fazem umas coisas que você olha assim e fala, não, isso não foi Espírito Santo. Tá? Então, não é fácil. A experiência mística não é fácil. E a alegoria é perfeita. A experiência mística é renunciar e entrar no deserto. É isso que é a experiência mística. Tá? Talvez a gente não esteja preparado para uma experiência tão radical. Mas nós me escapou a conjugação do verbo. A gente dá uma contornada. A gente vem sendo preparado para isso. Nós somos preparados para isso, afinal de contas, né? A conversão é essa mesmo. E acha que não aconteceu isso com alguns judeus no próprio Sinédrio? Claro que aconteceu. Nos Atos a gente vai ver também que alguns, não sei o título, governadores, vamos dizer, né, enviados de César, ficam profundamente mexidos com o discurso de Paulo. Mas não quer largar o osso.
não quer renunciar, não quer largar o poder, não quer largar o apego aos bens materiais, ficam mexidos e perturbados, mas a materialidade fala mais alto. Agora eu já estou falando dos Atos dos Apóstolos, mas isso a gente vai ver, tá? Em detalhes. Então, toda uma alegoria muito, muito rica. E eu falei que é uma alegoria, é ficção, mas não é ficção. É extremamente, vou repetir isso pela 10ª vez, é extremamente provável que as coisas tenham acontecido mais ou menos assim. Extremamente provável. Pelas passagens do Evangelho mesmo, né? Pelos poucos registros soltos ali, se a gente for montando um quebra-cabeça, a gente vai ver que ia por aí. A preocupação de Pôncio Pilatos com a manutenção do seu status de poder é absolutamente correta, um pouco mais canalha, um pouco mais covarde até, do que é mostrado no filme, né? Mas é aquilo. É aquilo. E ele, covarde, não precisava de um braço forte para executar? Claro que precisava. Né? E as coisas não deram muito certo para Pôncio Pilatos. Então, a história passa a ser assim, bastante provável. Tá? Ida, pode falar. No caso aí do Pilatos, ele não queria sujar as mãos, né? Não. O lema dele era esse, né? E sobrou para os romanos, né? Mas ele não queria nada com nada. Nossa, que personagem. A gente não pode julgar, né? Mas vamos julgar o ego. Isso. Que ego mesquinho, que ego covarde, que ego mundano. Né? Agora, você falou aí que as pessoas, assim, às vezes, não, as pessoas em geral, né, nesse caso aí, não querem largar o poder, o status. É lógico, isso falava muito, muito, muito alto, né? Tanto na época, mas hoje também fala, né? Mas essa questão também de você ter essa mudança radical, de você deixar seus valores de lado, as suas certezas, e partir para uma coisa que você não entende, também é muito difícil. É um ato de extrema coragem. É muito difícil, porque a pessoa vem sendo assim daquele jeito e acreditando naquilo a vida inteira, aí de repente você fala, nossa, se eu acreditar em outra coisa, o que vai ser de mim? Né? Eu vou ter que fazer eu vou ter que mudar muito, eu vou ter que deixar muita coisa. Será que eu estou preparado? Então, assim, realmente é complicado isso. Né? Se a pessoa não tiver realmente um convencimento pelo Espírito Santo, não for assim, alguma coisa muito forte, ela é tentada a permanecer na mesmice ali do comodismo a vida toda. Porque desinstalar essas coisas, essas crenças dentro da pessoa é complicado, né? Gera um estado assim, de desconforto muito grande, né? Muito. Portanto, a condição do tribuno é a nossa condição. É a nossa condição. E por isso que o diálogo inicial me chamou muita atenção, porque Pôncio Pilatos vai conduzindo ele à contradição. Poder, a riqueza, Roma, o poder, a riqueza, Campos, uma família e paz. Nossa, que diálogo mais esquisito. Aí ele fala, né, um dia sem morte. Que, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, que coisa estranha. E eu não sabia que isso se repetia depois, né? Então, tem cenas assim, nossa, inesquecíveis. A cena de Tomé e das feridas, eu fiquei impressionadíssimo, porque é apresentado com uma delicadeza, com uma simplicidade que eu não esperava. Não é aquele relato dramático do Evangelho. Rola tudo tão natural, e tudo rolando para ele, para o tribuno. Para ele. Né? Tudo para mexer com ele. Lembra também isso, a história de Jonas, né? Aqueles lá todos já estavam salvos. Interessa salvar a 100ª ovelha. Então aquilo está tudo acontecendo para ele. Né? E a traição de Lúcio, que revê, também extremamente provável, né? Revê a traição de Judas, né? E que, no entanto, na minha interpretação, certamente é o próximo convertido, por não ter morrido na hora que tinha que morrer. E ter visto o tribuno aliado
com pessoas sem arma. Sem arma. Chega a ser bizarra com a perseguição. Você está perseguindo pessoas sem arma. Né? Então, quanta coisa que a gente vê assim que é tão atual, né? Os paralelos das coisas. Mas enfim, o tribuno então somos nós. Somos nós. Nós estamos na condição do tribuno. Nós é que temos que renunciar ao anel e entrar no deserto. E infelizmente parece que a gente ainda está longe disso. Mas felizmente nós começamos. Que é a história do banquete dos porcos, vou voltar para casa do pai. Isso é 80%. Tá bom, eu olho para os 20%, assusta, né? Largar o anel e entrar no deserto, assusta. Mas 80% nós já fizemos quando nós dissemos voltar para casa do pai. Chega. Chega de tanto sofrimento. Né? Chega de tanto sofrimento. Enfim, outra coisa que eu ia falar. O tribuno então vai vendo como nós podemos ter uma vida tão miserável, a ponto de dizer um dia sem morte. Como a gente pode descer tanto, como a gente pode cair tanto, né? Um dia sem morte. Como nós podemos viver uma vida absolutamente miserável, sem fé. Sem fé. Hoje nós temos, né, o ateísmo ganhando o mundo sem Deus, doutrinas políticas calcadas no ateísmo, e vai daí para frente. Né? E no filme a gente vê que vida miserável. Né? A miséria humana, o seu pior grau, que não é a fome, a guerra, a tristeza, o sofrimento. É isso, a degradação moral absoluta. Né? Isso é o fundo do poço. Mas também tem a história da noite escura da alma, né? A gente tem que passar para conseguir reverter. Porque, teoricamente, toda a criação será restaurada. Nenhum individual foi criado por algum outro poder que não fosse Deus. Só Deus é o Criador. E Deus não criou nada torto contra si mesmo. Então, tudo deverá ser restaurado. Né? Então, isso também é artigo de fé. Agora, enquanto não é restaurado, qual é o problema? Sofrimento. Sofrimento. Sofrimento é a gente pedir, eu queria um dia sem morte. Né? Por isso que a frase é tão impactante que no fim o próprio Jesus diz, o que é que você quer mesmo? Um dia sem morte? Por quê? Porque ele vai dissolver a ilusão da morte. Né? Vai lá, Eliseu, tu pode falar. Outra mensagem do filme é o que você vai fazer diante da verdade? Qual será a sua atitude depois que você viu a verdade? Né? Porque o que acontece no nosso dia a dia, muitas pessoas presenciam, vivenciam o milagre. Mas as pessoas não dão como se fosse o acaso. Tá, eu concordo. Né? Concordo. Agora, qual a sua atitude diante da verdade, cara? Você vai continuar seguindo a verdade, perseguindo como o tribuno fez, né? Porque ele, diante da verdade, ele não negou. Não, ele não negou. Por conforto, ele poderia, né, sustentar a mentira toda. Né? Mas ele não negou. Agora, nisso o filme também é muito hábil. O foco não está nos discípulos, mas vários discípulos dizem com toda clareza, eu não sei. Para onde nós vamos, eu não sei. Né? Eu não sei. E, no entanto, todos eles têm a mesma convicção de Maria Madalena. Eu já sou livre. Porém, eu não sei. O tribuno pergunta, acho que é por aí, qual o nome do... Ele pergunta para um dos discípulos,
Porque Jesus não se apresenta para todo mundo de uma vez. Não se apresentava para todas as pessoas. Aí que ele diz, eu não sei, a gente está buscando resposta também. Tá, tudo bem. Não é essa parte? Agora eu lembrei, tá. Então, é muito interessante. Porque Jesus poderia se apresentar, já que ele se apresentou para os apóstolos lá, para algumas pessoas, por que não se apresentou? Por que ele não apareceu para todo mundo? Uhum. Né? E botava logo um fim na história. Pois é. Aí que ele fala, eu não sei. Aí entra que também o Albano falou outro dia. Nós estamos no nível do mistério. Tem coisas que não tem resposta. E nem é para ter. Está sendo proposta para a gente uma outra via que não é racional. O dia que tiver a resposta, acaba a história. Tá? Então, está sendo proposta uma outra via, não é uma via racional. A razão não vai chegar aí, ela é limitada. Deus não cabe dentro da razão. Então está sendo proposta uma outra via. Jesus está propondo uma outra via, que a gente chama de coração, mas é um nome alegórico, é a consciência. É a consciência. Mas muito chamada de coração e representada como um coração em chamas, o que é extremamente significativo. E eu falei, isso está gravado a fogo no nosso inconsciente. Né? Isso é muito forte na humanidade. E a humanidade nunca vai conseguir apagar isso. Embora em alguns momentos a gente olhe assim em volta e fala, nossa, é o fim do mundo. Mas isso nunca vai poder ser apagado. Né? Isso foi gravado a fogo. Tá? Albano quer falar também. Pode falar, Albano. Nós aqui discutindo sobre o filme sobre Jesus, e eu observei aqui, eu moro em Vila Isabel, sim, perto da Tijuca, os bares lotados, cheio, pagode, tudo. Semana Santa, zero. Uhum. Não sei se é na Bahia, tá assim. Sim, está assim. Sabe por quê? Marcaram o jogo do Bahia e do Vitória, entendeu? Que causa histeria popular aqui. Eu falei, mas marcou no domingo de Páscoa. Justo no domingo de Páscoa marcou um jogo. E as pessoas só xingando. Nossa, as pessoas ficam histéricas. E eu olhando falando assim, pô, tá? Tá difícil. O momento está difícil. Nós estamos num momento de muito egoísmo. E vai refletindo em tudo. Na política, na sociedade, na moral. Na moral. Né? Olha, eu não quero entrar em detalhes, mas isso que se chama moral burguesa nada mais é do que moral cristã. Já começa por aí, tá? Bom, vou cortar esse assunto. Enfim, hoje é Páscoa e a gente revive, e na missa foi muito bom, né? Foi realmente muito bom. Eu consegui entrar num nível arquetípico, assistir a missa como arquétipo, né? Ver o abade falando do resgate do pecado e da morte, e não dos pecados. Imagina se Deus está interessado nos nossos pecados. São muito mesquinhos demais para Deus ficar se ocupando disso. Agora, o pecado original é o senso de separação de Deus. Nós nos perdemos de Deus. E Deus espera no portão que a gente volte para casa. É isso que precisa ser dissolvido. A ilusão do pecado original, que é a vida dualista, do bem e do mal, onde entra a morte e precisa dissolver a ilusão da morte. Então, realmente é um dia muito especial, que as pessoas podiam olhar com mais benevolência. Tudo bem, é um dia até de alegria, podiam festejar, né? Mas festejar a graça divina realmente. O futebol podia ficar para a semana que vem, né? Mesma coisa o churrasco. Ainda se fosse um churrasco familiar, tudo bem também, né? Mas o churrasco, pagode, funk, ai meu Deus, tudo isso podia ficar para a semana que vem, né? Meu Deus do céu, vamos lá.
As pessoas querem trazer Deus para dentro da ilusão, sendo que é preciso abandonar a ilusão, é o contrário. Né? Aí é o que o Goldsmith diz, fazer de Deus o nosso empregado, nosso escravo, nosso office boy. Oh, Deus, vem aqui e resolva meu problema. Está acabando minha cerveja aqui e eu tenho que acompanhar o pagode. Né? É assim. Né? Isso é Deus. Tá bom. TT quer falar, pode falar. Boa noite. Boa noite. Sabe de uma coisa, Albano falando ali? Eu tenho um comércio, Albano. E você sabe o que eu vejo? Bebedeira e conversa fútil. E mais nada. Mais nada? Absolutamente. Nada de profundo. O povo sai da missa e vão pro bar beber. Ou estão na missa e dão uma fugida, porque a igreja é perto do café. Foge no meio da missa? Para tomar um chopitinho para ir para a missa de novo. Ai, é mole ou que é mais? É mole. Meu Deus do céu, viu? E eu vou te dizer uma coisa. Este filme relata exatamente o que nós vivemos no mundo de hoje. Isso. Exatamente. Nada mudou. Nada mudou. Absolutamente nada. É 1% que vai querer saber a verdade. E acho que nem chega a 1%. E às vezes também acho que quanta gente existe no mundo? Muitos. Quantas pessoas estão aqui? 1% é muita gente. Você está certa. Quantas pessoas estão aqui hoje? Pouquíssimas. Nós somos poucos. Né? E na época de Jesus era a mesma coisa. Pois é, não mudou nada. Nós somos a igreja. É isso que nós vamos estudar agora nos Atos. Eu acho que piorou. Sabe? Nós somos a igreja. Somos nós. Tá? Somos nós, com certeza. Tá? Então, nossa, eu acho que você fechou com chave de ouro. Somos nós. 2000 anos não mudou nada. As aparências são até piores, mas não mudou nada. Não houve progresso moral. Outra não tem a cruz, mas tem outras crucificações que é muito pior. Tem. Aí eu acho, sabe, que a conclusão é essa. Então somos nós. Somos nós realmente. Então, deixa o Marcelo falar um pouquinho, que já está chegando o horário. Pode falar, Marcelo. Boa noite, pessoal. Hoje eu até achei que eu ia passar despercebido, nem ia falar nada, mas agora eu só vou concordar com a TT que realmente eu também, no auge dos 30 anos, pelo pouco que eu vi na vida, eu acredito que hoje tá pior mesmo, TT, tá pior mesmo, porque, cara, eu tiro assim pela minha infância, uns anos atrás, assim, e pelo que eu vejo, o que era na época de Jesus, eu tô vendo aquela série de The Chosen também, que é muito boa. Enfim, uns podem não gostar, mas eu tô gostando bastante, porque eu tô olhando pelo olhar místico, então eu tô amando a série. Enfim, e pelo que eu vejo, o pessoal naquela época, gente, eles eram muito mais... poderia não ter aquela mística, poderia não ter aquilo, mas, cara, na hora, assim, da refeição, eles tinham o sabate, shalom, era algo, assim, que tu vê aquilo, assim, tu fica, caraca, cara, a Páscoa para eles era, assim, algo muito divino, sabe? Hoje eles levavam realmente a sério aquilo. Então, cara, assim, as festividades, sabe? Até o próprio casamento, tudo assim era tão levado a sério, a oração, o agradecer o alimento, a reunião em família, o que mais? Sei lá, qualquer coisa, Natal. Qualquer coisa mesmo, Natal. Então, cara, e eu olho assim pro lado, eu olho pra tudo assim, cara, sinceramente, mano, eu vou pra minha cidade natal, por exemplo, onde tinha, sei lá, eu vou botar uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha as noveninhas, assim, nossa, a gente se reunia, era tão lindo, sabe, na época da minha avó, minha falecida avó, e hoje em dia, cara, perdidaço, sim, sabe? Cada um para um lado, cara, o egoísmo tá crescendo, sim, gigantesco, mano. Eu não, sinceramente, cara, olha, tá punk. Hoje em dia tá muito pior, eu também concordo, sabe? Mas tá gravado a fogo e eu tenho fé, tá? Agora, você falou uma coisa que eu queria comentar agora no finalzinho.
as famílias se reuniam, né, para a refeição, e isso no filme é mostrado de uma maneira também muito bonita. A comunhão é pão, é comida. A comida nos nutre, nos traz a vida, mas ela ganha um sentido transcendente. A vida é uma outra coisa, não é a vida física. Mas ainda assim é pão. Né? Porque a gente se acostumou a achar que a hóstia é um negócio diferente. Não, é pão, é comida. Então, quando eu era criança, eu via os filmes branco e preto, os protestantes, filme americano, os protestantes na mesa rezando, eu achava lindo. Minha família nunca fez isso. Tá? Paulista nunca foi muito chegado a isso, não. Pelo menos os que eu conhecia. Tá? Minha família nunca me levou na missa. Foi só a primeira comunhão, o casamento de alguém, aquelas coisas inevitáveis socialmente, né? Mas, né? Primeira comunhão, nem um domingo assim para dar uma incentivada, nada. Fez, acabou, resolveu, acabou. Então, comer é sagrado. Comer é sagrado. Claro que ganha um sentido transcendente. Claro, não é pão de padaria, é o pão do céu, né? É o pão espiritual, mas começa pelo pão físico, que ele nos sustenta a vida. O que é vida? A vida é Deus. Né? Então as refeições foram sacralizadas, tudo isso se perdeu. Natal, nossa, eu era criança, se falava mais de Jesus, hoje nem fala. Nem fala. Então é triste, viu? Nós estamos na decadência moral, eu dou isso como fato. Mas de qualquer maneira, nada mudou. Em 2000 anos também nunca tínhamos uma vida um pouco mais ingênua, eu acho isso uma qualidade, não um demérito, e mais amorosa, tinha mais amor entre as pessoas. Claro, também tinha uma visão muito atrasada também, entre pais, avós, a criação e tudo mais, mas nós vamos perdendo, né, a vida moral. Hoje é atrasada, mas eu vou ser bem sério pra ti, cara. Do fundo do meu coração, eu sinto bastante saudades, cara. Eu sinto, porque eu sei que as gerações futuras não vão ver o que eu vivi nessas noveninhas, que era pureza de coração, sabe? É bem emocionante, porque eu sei o que eu vivi, então, cara, eu fico triste, assim, sério, de verdade. 30 diz isso, imagina eu e Albano, então. E eu. E você também, todos nós. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite. Agradeço, amanhã nós estamos aqui.